Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do GE sobre mais uma vitória do Fluminense. Agora contra o The Strongest. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, análise em jogo de ataque contra a defesa. O Fluminense fura ferrolho boliviano e vai à quinta vitória seguida. O Flu faz 1-0 sobre o The Strongest no Maracanã e se isola na liderança do grupo da Libertadores. Aliás, só pra gente ter uma noção, que eu quero explicar pra vocês, eu às vezes acho que vocês não entendem sobre o que é justamente aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês justamente uma situação que o Laranja Tricolor mostrou e revelou muito bem. Olha só o mapa de calor dos bolivianos. Pra quem não sabe, né, a seta... Eu já queria começar justamente para falar sobre isso. A seta indica justamente defesa e ataque, certo? O azul é que eles chegaram muito pouco. O vermelho, o verde é que eles tiveram um bom tempo. E o vermelho é que eles tiveram a maior parte do tempo no jogo. Eu quero que você note o seguinte. Cadê o azul aqui? Eu quase não vejo azul aqui. Tem um azulzinho aqui, tem um aqui, mas bem apagadão. Agora, olha só o mapa de calor. É completamente de defesa, cara. Eles pensaram assim, vamos defender, e a gente não vai perder. E basicamente isso vai ser também no jogo de volta. Não eles, mas a gente. Por conta da altitude. Então, é justamente isso. Olha o tamanho, olha justamente a defesa que eles fizeram. Não foi goleada, que muitos torcedores esperavam no time boliviano, mas o magro placar de 1-0 valeu os mesmos 3 pontos e a liderança isolada do grupo D da Libertadores. Só pra gente ter uma noção aqui, na psicologia, a gente fala sobre costume, acostumar. Acostumar, na psicologia e no senso comum também, significa algo que você vê de uma vez, você quer ver toda vez aquela mesma situação. Ou seja, o Fluminense nos acostumou que ganhar de 3 gols é o mínimo que a gente tem que esperar. E quando a gente faz uma vitória de 1-0, que é um placar magro, um placar que realmente não mostra a realidade, que foi um massacre tricolor, realmente a gente tem problema. O que eu estou te falando é o seguinte, gente. Nós fomos acostumados com isso. Nós fomos acostumados que jogar contra qualquer time, golear. É 3-0, é 4-0 e a gente quer isso. Quando a gente vê um placar de 1-0, a gente se questiona. Isso daí é justamente aquele princípio da inércia. A gente está andando. É o princípio da inércia. Isso daí é física, mas eu estou usando uma psicofísica, né? Que é de Fechner, né? Pra quem não sabe, a gente tem uma área dentro da psicofísica de Fechner, que é justamente o cara que criou essa psicofísica, né? O Gustav Theodor Fechner, ele criou a psicofísica, né? Que é justamente colocar elementos da física junto com a psicologia. Dentre elas, a questão maior, justamente, e bem precisa disso, é justamente a questão do... Nós estamos tão... A gente está andando sempre tanto em goleada em cima de goleada, que qualquer coisa que não seja goleada já traz desconforto pra gente. Ou seja, é o princípio da inércia. A gente tá andando e aí do nada trava e a gente fica assim, a gente não meteu goleada? E o que acontece quando a gente trava, né? A gente cai. É por isso. Enquanto estava em pé, agora está sentado, deitado no chão. Ou seja, realmente dá uma sensação de desconforto que é válido.
empurrado por 52 mil vozes no Maracanã, aliás, o maior público de todos os jogos da Libertadores é o do Fluminense. O Fluminense derrubou a invencibilidade dos Strongest em 2023 e engatou a quinta vitória seguida com 14 gols marcados e apenas 2 sofridos. As vítimas anteriores foram Flamengo, Paysandu, América Mineiro, Sport Cristal do Peru, e a gente pode também falar sobre o próprio Volta Redonda, tá? Mas ele tá falando de quinta vitória seguida. Flamengo, Paysandu, América Mineiro, Sport Cristal e agora o The Strongest. Quinta vitória seguida. Exatamente. A grande festa tricolor dessa vez não foi expressa pelo placar na noite da última terça-feira, mas sim pela atuação. Como falei pra vocês, né, mapa de calor. O Fluminense enfrentou um jogo de ataque contra a defesa e encurralou o Strongest do início ao fim. Foram 70% de posse de bola, chegou a 80% no primeiro tempo e 24 finalizações contra só 2 adversários. Mas esses dois também tiveram um perigo enorme, né? Poderiam ter empatado o jogo. Mesmo assim, o time surrou para furar o Ferroviário Boliviano, que bloqueava e desviava a maior parte do chute. Cara, o foco deles era justamente esse: é jogar totalmente fechado. Era jogar totalmente, não tentar justamente. O foco deles era não perder. Eles sabem que o Fluminense é um time que é ser batido, e a melhor coisa que você faz é entender que em casa você é soberano e fora de casa você tem que jogar na moralzinha. O que eu falo de na moralzinha? O que significa essa frase que eu falei agora? Na moralzinha. É justamente tentar justamente não se expor tanto. As pessoas muitas vezes afirmam assim que a gente vai jogar na altitude, mas eles jogando abaixo da altitude, que eles não costumam tanto. A Bolívia inteira, ela tem justamente uma certa altitude um pouco menor, que é mais aceitável, e uma outra pouca maior, e outra bem maior, que é completamente inaceitável, mas que acontece. O que acontece é justamente isso, é entender que existe dificuldade, existe um projeto, e esse projeto é tentar não perder por muito gol. Porque se eles perdessem por muito gol, eles tinham que voltar tentando vencer com mais gols. Eles sabem disso. Deixa pra gente ver aqui. Ah, tá. Então depois dessa parte aqui a gente vai pedir aqui. O Fluminense teve 5 chances reais de gol no jogo. Um chute cruzado de Samuel Xavier aos 20 minutos, quando poderia ter curado para Cano, na minha concepção, muito fominha. Um rebote no pé de Alexander na área 1 minuto depois, mas o volante finalizou em cima do goleiro. O gol de Nino aos 39. Um chute de John Kennedy de entrada da área por cima do travessão, com menos de 1 minuto do segundo tempo. E uma furada de Cano aos 20 da etapa final. O restante foi sem perigo, bloqueado ou impedido. Sim. A gente teve bastante chance realmente que ele poderia ter aumentado e ampliado para cá. Mas é aquilo, né? Eu diferente das outras pessoas, aí saindo um pouco da psicologia, eu não sou um cara que realmente vai analisar uma vitória ou uma derrota muito vendo essas chances ou não. Eu falo o seguinte: perdeu, eu não conto. Entendeu? Eu não conto. Mas eles também perderam, também 2 chances bem preciosas. Foram 2 únicos chutes, mas 2 chutes problemáticos. Um chute dele mais problemático ainda. Então, tudo que aconteceu de perder o gol, eu nem conto. Eu não conto. Antes de a gente continuar a falar mais sobre esse texto aqui maravilhoso do Thiago Lima, né? Thiago Lima. Faz uma coisa, se inscreve no canal, faz tudo pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pise na tela pra me ajudar com qualquer valor e bora falar mais sobre o Fluminense. E bom, mesmo ganhando o jogo desde o fim do primeiro tempo, o Fluminense não abriu mão do seu estilo e continuou em cima para tentar fazer o segundo. Do outro lado, precisando se arriscar mais para buscar o empate, o Strongest não desmontou a retranca em momento nenhum e apostava seus físicos em contra-ataque. Exatamente isso. Como que a gente pode ver aqui, ó, no mapa de calor.
ainda assim teve duas chances em que poderia ter colocado água no chope tricolor. Um cruzamento de Isnaldo, que por muito pouco Triveiro não alcançou, foi tenso, e aos 28 do primeiro tempo, e a bomba de Queiroga, que pra mim foi o maior golaço da vida do Fábio, que obrigou o Fábio a fazer um milagre aos 9 minutos da etapa final. Cara, aquilo ali foi um milagre. Só pra gente ter uma ideia aqui, ó, 70% contra 30%, 24 contra 2, 5 a 2, os desarmes 23 a 16, 91 a 69, só que chegou muito passe, escanteio 10 a 3, impedimento 7 a 0. Cara, muito impedimento. Muito impedimento, foi muito impedimento. Mas é claro, né, quando eles não se fechavam todo, eles tentavam fazer uma linha muito inteligente de impedimento, que chamam de linha burra, mas para mim linha inteligente. Sem Keno e preocupado com os contra-ataques, Diniz mudou a estratégia inicial e optou por começar com Lima no time titular. Eu não sei porque também ele optou por isso, mas tudo bem. Ao invés de trocar um atacante por outro, entrar com John Kennedy ou Lelê, que não faz o mesmo tipo de cobertura defensiva de Keno, o técnico preferiu reforçar e povoar o meio. E Lima cumpriu bem esse papel, jogando tanto de meia no início e depois de volante após a saída de Marcelo. E defensivamente foi um jogo quase perfeito do Fluminense, contendo quase todos os contragolpes. Foram 23 desarmes tricolores durante 90 minutos. Só pra gente falar uma coisa aqui, importante sobre isso daqui, que é o seguinte. Tecnicamente falando, John Kennedy e Lelê, eles foram contratados inicialmente para serem centroavantes. E tecnicamente falando, temos muita gente do banco de reservas que poderia fazer justamente o que o próprio Keno faz. Eu queria ter visto, por exemplo, o Isaac entrando. Eu queria ter visto um pouco também do Arthur entrando no lugar do Ganso. Eu acho que a gente precisava não de um cara que realmente municiasse muito bem, mas de um cara que realmente pudesse comprometer com a velocidade do jogo. E o Ganso, ele é muito mais um cara que diminui a velocidade do que aumenta. Ele às vezes também aumenta, pode aumentar, mas o pensamento dele é como temporizar o jogo. Ele diminui o jogo. Só que o ataque ficou devendo, apesar do time jogar no campo do adversário, errar poucos passes, teve uma incrível precisão de 90%, que é muito difícil. A gente vê mais ou menos uma precisão de 85%, de 80% a 85%. 90% é muita coisa. E um dia pouco inspirado de Cano, que pra mim não é toda hora tocar. E mesmo com as entradas de John Kennedy e Lelê, o Fluminense só conseguiu furar o ferrolho de bola parada, arma que cada vez é mais aproveitada dentro do dinizismo. Foram 2 assim sobre o Sport Cristal, de Cano e Vitor Mendes, e 2 em cima do Paysandu de Nino e Felipe Melo, e mais um agora. Sim. Cara, é impressionante como que o Diniz, ele tá tendo uma coisa que eu sempre pedi pra ele, e que é uma reclamação que eu fiz justamente do porquê eu não contrataria Fernando Diniz, né? Tava escrito lá, porque eu, aí tem entre aspas, não, entre parênteses, não contrataria Diniz. Porque eu contrataria, porque eu não contrataria. E uma dessas foi justamente essa falta de variação que está tendo bastante nesse Fluminense Diniz. Com o resultado, o Fluminense foi a 6 pontos e abriu 3 de vantagem para o próprio The Strongest na liderança do grupo D. O tricolor só volta a campo pela Libertadores no dia 2 de maio contra o River Plate da Argentina às 21 horas de Brasília. No Maracanã, antes, porém, o time vira o foco com o Atlético Paranaense, por aí vai. Vamos lá. Foi bastante sucinto para mim. Se a gente precisava falar justamente que poderia dar realmente mais informação sobre, mas basicamente foi isso. É impressionante, foi bem sucinto, mas foi isso. Falar mais do que isso seria só falar mais, e nada realmente agradaria a verdade. Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscrevam no canal. Faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí. Saudações tricolores.